Então, o capítulo começa assim. Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo inicial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no Ministério do Auxílio e núcleos de adestramento no Ministério da Regeneração. São os ministérios que estão mais próximos relacionados com a terra, porque são nesses ministérios onde as pessoas, logo após o desencarne, elas chegam em nosso lar por ali. Então, precisavam estar próximos. E ela disse, precisamos nos organizar, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo, André Luiz ficou admirado. Afinal de contas, o medo, por quê? A enfermeira disse, como não? Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Então, o medo, ele faz tão mal como as doenças que afetam o nosso corpo. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando-me a estranheza, continuou, não tenha dúvida. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos do serviço. Nós bem sabemos que a questão do medo, ela afeta intimamente muito de nós. Alguns conseguem psicologicamente se preparar para enfrentar o medo, para controlar todo o distúrbio que provoca em nosso corpo. As mãos suam, dá-nos dor de barriga e assim por diante. O medo de enfrentar a situação, às vezes, é tão grande que, por mais simples que a situação seja, nós ficamos impassivos. Então, pronto. O medo é uma situação em que nós precisamos aprender a dominar, a controlar. O medo é um estado de alerta para o nosso corpo com relação ao perigo. Mas nós precisamos ter esse controle. E é isso que ela fala. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe da maior colônia. Experimentava, então, ansiedade justa. Ia ver pela primeira vez ao meu lado o nobre condutor, que merecia a veneração geral, era o governador. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Ou seja, muita gente como ele se encontrava nessa situação de ver, estar próximo do governador pela primeira vez. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade, cantando por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Então, observa que é comum nas reuniões, nos encontros espíritas, essa atividade cultural. Uma música que tem por finalidade ajudar a harmonizar o ambiente, fazer com que as pessoas que lá estão, elas possam vibrar todas na mesma sintonia,
naturalmente, na mesma sintonia das peças que estão sendo entoadas. Então fazem com que todos se liguem vibratoriamente e com o espírito da reunião, com o objetivo que a reunião tem. E isso acontece nas reuniões, nos encontros espíritas que nós observamos aqui na Terra e, pelo que o André Luiz cita no livro, também ocorre no mundo espiritual. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os serviços da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Quer dizer, esse culto ele foi programado para os trabalhadores da regeneração, do Ministério da Regeneração. Por quê? Como foi dito logo no início, os trabalhadores desse ministério é que teriam aquele trabalho mais próximo com o planeta, com os encarnados, e as tribulações da guerra exigiam esses cuidados. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores do Ministério da Elevação e da União Divina. São os dois ministérios que estão relacionados com os planos superiores, que me pareciam vestidos em brilhantes claridades. A festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam as melodias, a paisagem odorante. Então, os instrumentos eles ajudavam a tocar a alma daqueles que lá estavam, para que pudessem, então, entrar em sintonia com mais facilidade. Às 10 horas, chegou o governador, acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião, de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador, consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, cuja, embora caminhasse com aprumo juvenil. Normalmente, nós, ao desencarnarmos, nós temos a mesma aparência da última encarnação. Mas conforme nós podemos ter conhecimento do relato de Patrícia no livro Violetas na Janela, eles, ao desencarnar, eles podem plasmar a vestimenta de acordo mais ou menos com o estilo da pessoa. Então ela lá dizia que ela vestia uma túnica e a túnica era consoante ao gosto dela. Então muitas vezes, normalmente, os espíritos eles plasmam suas vestimentas num estilo próprio dele, como ele relata aqui do governador. Então, nesse momento, a partir desse momento, o governador vai falar, então, para todos. Satisfazendo a curiosidade, Salústio informou: o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Salientando ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas caridosas, entoando o hino A Ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho, enérgico e amorável, passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso, que o companheiro, o Salústio, me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou-o atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis,
porque é mister que tudo isto aconteça, mas não é o fim. Essas palavras estão no Evangelho de Mateus, palavras de Jesus, capítulo 24, versículo 6. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio. São os ministérios de nosso lar. Dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos do nosso ministério. Ministério da Regeneração, ministério ao qual André Luiz pertencia, trabalhava nele. É impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Então, a forma como ele se pronunciou foi tão sublime que André Luiz até sentiu dificuldade de transcrever para nós. Finalizando, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador, de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nestes termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade que dirijo o meu apelo especial. Muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo o nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Então vejam que o governador, ele dirige-se aos trabalhadores da regeneração solicitando aquele empenho, realçando que para combater as turbulências precisava-se aumentar a luz, transmitir mais luz para a terra, ou seja, para cobrir as sombras que começavam a se espalhar. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos, cujas mentes já funcionam nas mais altas da vida. Ou seja, aqueles que já estão mais envolvidos com o plano e com a elevação. Ele fala ao contrário: a vós outros que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo. Ou seja, aqueles que ainda estavam mais ligados à terra. Para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo. 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviços para todos nas regiões de limite vibratório, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Então vejam, eles não vão ficar nos limites da muralha, esperando para proceder com a defesa. Não, eles vão avançar as linhas de defesa até o limite das trevas, como ele diz, para que lá eles possam encontrar os irmãos sofredores e que porventura pretendiam causar distúrbios, e lá então tratar deles. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial da preservação da paz na Terra. Então veja, por que ele fala isso? Ressaltando, porque o Ministério da Regeneração é aquele que está mais próximo dos limites da Terra.
Somos, em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos, por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Então veja que era importante enfrentar, mas esse enfrentamento não é aquele enfrentamento que nós conhecemos aqui na guerra. Quando nós observamos pessoas, nações violentas, como é que é feito esse enfrentamento? Com maior violência para tentar reprimir. Aqui não. Em nosso lar, o que eles vão fazer? Eles vão usar o amor como defesa. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Então imagina a turba de desordenada invadindo o nosso lar. Tudo aquilo que foi plantado, todo o objetivo da cidade seria posto por terra. Então era preciso defender nosso lar de qualquer invasão. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, vejam bem, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Então veja a importância dessa frase. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Então, não é possível deixar que adentre os portões do nosso lar aqueles que não vão saber preservar o trabalho que é feito lá dentro. Tá? E detalhe, tarefa essencial, paz, amor e alívio aos sofredores. Então, o enfrentamento é dessa forma. Importante vermos isso. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Então, eles vão dedicar elementos que vão a esses pontos, terra, umbral, nas trevas, levando o amor fraterno a todos. Mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa, que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Assim, continuou a discorrer por longo tempo, esclarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, André Luiz ouvia as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança, e foi então que as brisas cariciosas começaram a soprar sob as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes, em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Então pronto,
assim nós terminamos esse capítulo e com a mensagem do governador para todos os elementos da regeneração. A guerra ainda estava longe, recordando que o nosso lar foi construído no Brasil, sobre a cidade do Rio de Janeiro, e que a guerra estava muito longe do Brasil. A guerra passou longe de lá, mas todos os planos, todas as cidades espirituais, elas estavam se preparando para receber esses milhões de pessoas que deixaram o planeta e em tão curto espaço de tempo para acolhê-los. E Portugal também estava longe da guerra, né? Lembrando que foram os portugueses que fundaram o nosso lar. Portugal também, longe da guerra, estava já no mundo espiritual trabalhando como várias outras cidades espirituais. Nós temos o relato de André Luiz, que se encontrava nessa cidade. Então, pronto, recordando então que é importante nós mantermos vibrações elevadas perante toda ação de distúrbio. Aquele enfrentamento físico, corporal, não pode pertencer a nós. E nós devemos ajudar através da oração. Nós passamos, não só aqui no país, mas no planeta, por momentos delicados, doenças eclodindo na África, rebeliões e problemas de ordem diversa, como a crise que ocorre no mundo, a crise financeira e etc. Então, cada um de nós pode contribuir com o seu otimismo, com a vibração positiva, com a oração, para que todos, aqueles que estão à frente, ao comando das coisas, possam receber a inspiração de Jesus e dos espíritos elevados, para que eles possam proceder às transformações que o nosso planeta precisa, para que possa conduzir o nosso planeta à nova etapa de regeneração que está programada. Então nós podemos e temos muito o que fazer. Cada um trabalhando naquilo que trabalha, com dedicação, com otimismo, não olhando para o outro que é pessimista, ao contrário, mostrando a ele que o otimismo é importante e que a dedicação é importante. E assim, se Deus quiser, nós vamos superar tudo, porque esse também é o nosso destino. E que Deus nos ajude sempre. Que assim seja.